Boa noite a todos. Nesta noite nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre uma nova vida em Cristo, ensinando aos Colossenses. Nós vamos meditar nessa passagem para a glória de Deus e sei que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Colossenses, capítulo 3, versículo 14 a 17, que diz assim: Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. O apóstolo Paulo, ele falando aos Colossenses sobre a nova vida em Cristo, no texto anterior, ele começa falando primeiro sobre a vida que nós vivíamos antes de Cristo. Uma vida de devassidão, uma vida de desarmonia, uma vida que não agradava a Deus. E agora, a partir do versículo 14, ele começa a nos dizer como nós devemos viver, a forma que nós devemos viver para agradar a Deus, essa nova vida em Cristo que deve basear as nossas vidas. E é o que nós vamos meditar nessa oportunidade. Amém? Primeiro, o apóstolo Paulo ele nos diz que essa nossa nova vida em Cristo, ela é baseada no amor. É o primeiro aspecto que ele nos coloca. No versículo 14, ele nos fala: acima de tudo, revistam-se de amor que une todos na perfeita harmonia. O amor é a base de tudo. Jesus Cristo, antes, na última ceia, ele falou sobre o amor. Apesar do clima, apesar de já estar na iminência de vir a sofrer, a morrer, ele falou sobre o amor para os discípulos. Ele disse que os discípulos deviam amar uns aos outros, que essa deveria ser a marca deles. Então, o amor é a nossa marca. Quando nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus, o amor ele tem que nortear os nossos corações. Nós temos que amar os nossos irmãos. Nós temos que receber os nossos irmãos como eles são, viver esse amor que nos une, é a marca que tem que basear as nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo também ele fala sobre o primeiro aspecto da nova vida é o amor. Se nós não amamos, nós não estamos vivendo a vida que Cristo tem preparado para nós. Nós temos que mortificar as obras da carne e podermos viver em amor e harmonia com os nossos irmãos. O terceiro aspecto é que a nossa vida ela tem que ser baseada na paz. Não tem como nós dissermos que somos cristãos se nós vivemos em guerra com todo mundo. Se nós sempre queremos ter razão de tudo e entramos em guerra, em discussões, pelo simples fato de querermos sobressair em qualquer coisa. Não, a paz de Cristo que reina em nossos corações é o suficiente para que nós possamos ser tolerantes com as pessoas, abrirmos mão do nosso direito até mesmo de resposta, abrirmos mãos de estarmos com razão para que possamos ter paz. Esse é o segundo aspecto da nova vida em Cristo, é a paz. Viver em paz com os nossos vizinhos, em paz com os nossos parentes, em paz onde quer que nós chegarmos, que nós venhamos ser conciliadores, sermos os emissários da paz, para que possamos verdadeiramente estarmos vivendo essa nova vida que Cristo tem
preparado em nós. E o terceiro aspecto é que nós devemos ser agradecidos. O povo de Israel, eles viveram 400 anos escravos no Egito. Não tinham direito à própria vida. E Deus, através de Moisés, os libertou da escravidão como um forte e caminhou com eles pelo deserto, lugar inóspito, onde não havia condição de sobreviver por si só. Mas eles sobreviveram porque o Senhor era com eles. De manhã, e uma coluna de nuvem para amenizar o sol. E à noite, uma coluna de fogo para evitar que a inversão térmica viesse a matá-los. E eles eram aquecidos e caminhavam também, porque eles caminhavam dia e noite, só paravam quando Deus assim mandava. Não tinham como plantar no deserto, mas Deus mandava o maná. Água saía da rocha. Mas mesmo assim, Israel, em vez de ser agradecido, Israel murmurava. O quanto eles foram ingratos com o Senhor. Nessa nossa nova vida em Cristo, nós não devemos ser como Israel. Não devemos viver murmurando. Devemos ser agradecidos a Deus por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele faz. E saber que Ele sempre tem o melhor para nós. E Ele vai nos dar sempre o que é o melhor. Nem sempre é o que nós queremos ter, mas é o que nós precisamos ter. Porque muitas das vezes nós queremos ter algo que vai nos desviar da presença de Deus, vai ser uma pedra de tropeço para a gente ali na frente, e Deus sabe disso, Ele não permite. Mas Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Então nós devemos ser agradecidos. O terceiro aspecto é ser agradecido a Deus por todas as coisas. O quarto aspecto é viver uma vida cheia do Evangelho, cheia da Palavra de Deus. É meditarmos, é termos prazer em meditar na Palavra de Deus, em estudar a Palavra de Deus, em guardar a Palavra de Deus dentro do nosso coração. E assim nós vamos sempre estar no caminho, não vamos nos desviar. O Salmo 1 é um salmo lindo, pois ele nos fala sobre o varão, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Este é aquele coração cheio da palavra de Deus, e essa nossa nova vida em Cristo tem que refletir isso. Nós temos que amar a palavra de Deus, nós temos que meditar na palavra de Deus, nós temos que viver a palavra de Deus. O quinto aspecto é que nos faz louvar a Deus. E viver uma vida de louvor é uma vida de alegria, uma vida de satisfação em saber que outrora nós vivíamos perdidos debaixo da ira de Deus, sujeitos à perdição eterna, mas Jesus Cristo, Ele pagou o preço do nosso pecado e agora nós temos acesso livre a Deus, não por nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. É graça. Então nós temos que viver uma vida alegre, uma vida de louvor a Deus, de expressando isso com os nossos lábios. O sexto aspecto é fazendo as coisas para Deus. Nós não devemos fazer nada esperando reconhecimento do homem. Mesmo assim, porque o homem é falho e muitas das vezes nós podemos nos decepcionar se nós fizermos as coisas esperando do homem o reconhecimento. Mas quando nós fazemos para Deus, nós fazemos o nosso melhor. E sabemos que, com certeza, nós estamos sendo recompensados. Só pela satisfação, a graça e o privilégio de estar fazendo para Deus, isso já enche os nossos corações de alegria. Então, nós devemos fazer as coisas para Deus. E só Deus, Ele
realmente nos abençoa. E o 7º aspecto é dando graças a Ele em tudo. O nosso Deus, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Toda glória, todo louvor pertence a Ele. Então nós temos que darmos graças a Ele, agradecermos a Ele em tudo e direcionar para Ele toda a honra e toda a glória. Nunca querer para si. Nós não fazemos nada para nós mesmos. Nós fazemos para Deus. Porque nós só fazemos alguma coisa se Deus nos dê graça, se Deus nos usar. Porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então o 7º aspecto é dar graças ao Senhor por tudo e todo louvor ser dado a Ele. E no fim das contas, essa vida nos leva a reconhecer que Deus é quem faz todas as coisas e nos dá tudo que temos. Em resumo, Deus está nos chamando para vivermos essa vida. Todos os dias podemos fazer uma escolha nessa vida. Se vamos viver para a glória de Deus ou se vamos viver para a nossa própria glória. Se vamos fazer a vontade de Deus ou se vamos fazer a nossa própria vontade. Que possamos escolher sempre fazer a vontade de Deus e nós estamos vivendo uma nova vida. Temos que ter isso no nosso coração. Uma aplicação prática para nós. Será que nós estamos vivendo este amor que Deus tem nos chamado para viver? Será que a paz de Cristo está presente sempre no nosso coração? Ou nós andamos ansiosos por todas as coisas? Nós temos sido agradecidos a Deus ou temos murmurados como Israel? Nós temos enchido o nosso coração da palavra de Deus? Ou temos negligenciado esse alimento sublime que nos fortalece e nos leva até a presença de Deus? Muitas das vezes os nossos afazeres, os nossos trabalhos podem vir querer tirar de nós o nosso momento de meditação, de leitura, de estudo, mas nós devemos lutar contra isso e darmos primazia à palavra de Deus. Não deixar que o nosso momento devocional, o nosso momento de comunhão com Deus venha a ser atrapalhado por nada. E assim nós vamos verdadeiramente encher os nossos corações da palavra de Deus. Será que nós temos louvado a Deus de coração? Como é bom quando nós acordamos pela manhã já com um louvor nos nossos lábios. É maravilhoso levantarmos louvando ao Senhor, agradecidos por mais um dia que Ele tem nos dado. Será que nós estamos fazendo as coisas para a glória de Deus? Ou para Deus? Será que nós estamos esperando reconhecimento do homem? Que nós possamos, em todas as coisas, fazer para Deus. Porque assim nós não vamos nos decepcionar, porque Deus é maravilhoso. E temos dado graças a Deus ou temos buscado glória para nós mesmos? Sabemos que sem Jesus nós nada podemos fazer. Então que possamos em todo tempo direcionar para Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Falarmos como João Batista, quando os seus discípulos falaram para ele que Jesus estava batizando mais pessoas do que ele. E ele vira para os seus discípulos e diz, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista sabia que o que ele veio para fazer, ele já tinha feito. Ele tinha preparado o caminho do Messias, mas ele não era o Messias. E ele ficou feliz e satisfeito por cumprir o seu ministério. Que nós possamos também, irmãos, estarmos felizes em cumprir com o ministério que Deus tem colocado em nossas mãos, dando graças a Deus em tudo. Que Deus os abençoe, que nós possamos a cada dia buscarmos a presença do Senhor,
vivermos esta nova vida em Cristo Jesus, para a glória do seu santo nome. Amém. Fique com Deus.